Então, um abraço a todos e a todas que nos assistem neste momento, especialmente a família Gelac, a quem convidamos nesse instante para que possamos fazer uma prece, buscando o contato com o nosso amigo, irmão e mestre Jesus de Nazaré, lhe agradecendo pelas oportunidades que estamos vivenciando no educandário Planeta Terra, sob a supervisão amorosa desse mestre irmão e todos os seus assessores espirituais que dirigem, que orientam as diversas instituições que se encontram na Terra com o objetivo de auxiliar o nosso crescimento espiritual. Senhor e Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e ao mesmo tempo rogamos as tuas bênçãos, as tuas energias de amor e paz para o nosso fortalecimento íntimo, espiritual, mental, de todos nós, seres espirituais em experiências humanas no planeta Terra, em todos os momentos da nossa vida e da nossa existência, principalmente nos dias de aflições, nos dias de mudanças íntimas, nos dias dos convites de renovação de atitudes. Abençoa-nos, Mestre, envolve-nos com a tua paz, as equipes trabalhadoras do amor, do bem, vinculados ao GELAC, esse grupo de amor, de luz, de caridade, de justiça, que pautam suas atividades pela tua doutrina de luz, cristianismo redivivo. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre. Então, feito esse convite amoroso através da oração, para que vinculemos nesta noite e em todos os outros momentos a nossa mente, o nosso trabalho, vinculado à doutrina espírita. Então, o convite deste momento, para que possamos relembrar para todos nós o que é o Espiritismo, também conhecida como doutrina espírita. E começamos fazendo uma situação histórica, a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. Através da evolução do pensamento da humanidade, nós sabemos que em várias épocas, nós espíritos que compomos a humanidade na Terra, que estamos em experiências humanas, através das vivências, das experiências, o pensamento, as ações, elas tendem a evoluir, porque fazem parte da própria evolução do espírito. Então, em todos os momentos surgiram correntes filosóficas, materialistas, espiritualistas, conceitos, religiões, tudo isso oriundo do movimento nosso de espíritos na Terra. E no surgimento do Espiritismo não foi diferente. As doutrinas materialistas naquele momento imperavam na Terra, onde muitos seres decidiam sua vida apenas pela busca dos prazeres materiais, desprezando completamente uma existência futura. Então era justamente nesse momento em que o plano espiritual maior, sob a orientação de Jesus de Nazaré, em uma de suas promessas, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele se preparava para deixar a sua missão planetária enquanto ser aqui junto às nossas experiências humanas. Ele anuncia para os discípulos e para os apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E esse Consolador vem para ficar convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. E eles perguntam: por quê, mestre? Porque ele estará em vós, ele estará convosco. Ele permanecerá com vós eternamente. Então, guardai os meus mandamentos como uma condicional. Se me amam e guardam os meus mandamentos, se esforcem
para vivenciar todo o ensinamento que eu tenho deixado, que em momento próprio a revelação será trazida. Então nós lembramos que ao longo dos tempos nós temos Moisés como um dos primeiros a trazer a revelação da vida, das leis divinas que regem os seres no planeta Terra. Então personificado em Moisés, o grande revelador da unicidade divina, do Deus único. Depois vem o próprio Jesus, encontrando o cenário ainda da vivência, da mensagem dos mandamentos de Moisés nas proibições, e ele garante que ele não veio destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar prosseguimento, eu vim dar esclarecimento. Porque a lei nos é apresentada de acordo com o nosso nível de compreensão, de evolução, de entendimento e de aplicação. Então Jesus cumpre com a sua tarefa trazendo o Evangelho através da sua vivência. E em momento próprio ele promete um outro Consolador, retira-se para o plano espiritual da Terra, nas moradas superiores em que tem a sua origem, e em momento próprio o Consolador prometido chega à Terra. Um chamado para o alerta de nós, seres que nos encontrávamos e estamos ainda na Terra, para nos alertarmos sobre a vida, que a vida não começa e não termina aqui, que a vida vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Então era justamente na época, no século XIX, o cenário das doutrinas que se espalhavam por toda a Terra, como ainda existem. E esse movimento espiritual, independente dos homens e seres encarnados, estava se elaborando no plano espiritual. E muitos seres foram convocados para desempenhar tarefas diante dessa promessa. E nós começamos a falar de Espiritismo, precisamos trazer os acontecimentos do século XIX, exatamente. E um desses acontecimentos são os fenômenos de Hydesville, as manifestações espirituais e a história da família que ficou famosa, conhecida como a família Fox. Hydesville, um condado nos Estados Unidos de Wayne, um vilarejo, onde suas casas eram construídas de madeira. Em determinada localidade, no seio da família Fox, manifestações começaram a acontecer que até então ninguém sabia de sua origem. As pancadas dentro de casa, o movimento de objetos, movimentos de móveis, junto às crianças, às garotas que estavam com a idade de 9 a 10, 11 anos, que moravam com seus pais, começaram a brincar, a se divertir com o desconhecido, com os chamados raps, ou as pancadas que estalavam dentro de casa, e a família ficou empavorosa. Uma família de protestantes. Essa família era constituída do Sr. Fox, da senhora Margaret Fox, aqui está a família, e de Leia, filhas do casal, Margaret, Kate, que tomavam conta da casa quando os pais não estavam presentes, porque eles viviam na igreja. E foi lá nesse cenário que esses fenômenos começaram a acontecer, chamar a atenção a ponto de a senhora Fox ter a ideia de fazer perguntas para saber o que estava acontecendo. E essas pancadas, elas respondiam mostrando que era um ser inteligente, que estava acessando aquele processo, aquele momento de comunicação espiritual através da chamada telegrafia, os raps ou pancadas. E não somente na família Fox neste momento, mas em várias outras localidades, em outros países, inclusive no nosso Brasil, esses fatos estavam ocorrendo como um chamado para a humanidade despertar para a vida espiritual, para a realidade maior, da qual todos nós fazemos parte. Então, esses fenômenos aconteceram de tal forma que tiveram ideias de cronometrar, de codificar, atrelando o número de pancadas a letras do alfabeto, quando essas pancadas apresentam a proposta da telegrafia espiritual, trazendo a história do espírito Charles Rosman.
um mercador ambulante que disse ter sido assassinado naquela residência na época em que os Fox ali ainda não moravam, por um casal que, tendo como objetivo o roubo do dinheiro que ele trazia de sua mercadoria, assassinaram o corpo. Mas ele continuava vivendo e dizia onde o corpo estava sepultado. Na adega, o corpo foi emparedado para que ninguém descobrisse. Mas depois a casa ruiu e foi encontrado o esqueleto, foi encontrado a caixa de metal do caixeiro viajante, porque ele perambulava por diversas cidades trazendo a sua mercadoria. E naquela noite, pela ganância, pelo desejo de possuir, o casal o havia assassinado, o corpo, porque morre o corpo, mas o espírito permanece. E ele se dizia que era casado, disse a cidade onde morava, chamava-se Charles Rosman, mercador, contou a sua história. E aí a família Fox ficou admirada com esse processo, a vizinhança toda tomou conhecimento, as notícias chegaram à igreja onde elas frequentavam, a ponto de serem expulsas, porque na época dizia-se que elas compactuavam com o demônio com o pé rachado. E as meninas sofreram muito com isso. Possuíam mediunidade que até então não sabiam do que se tratava, negaram os fenômenos, depois ficaram adultas, voltaram e confirmaram que tudo isso era verdadeiro. Então, quando nós vamos estudar a história do espiritismo no mundo, nós encontramos nos Estados Unidos a história da família que ficou famosa como a família Fox. E a partir daí, os movimentos já se intensificaram em toda parte, trazendo o chamado grande para a humanidade, para o desapego ao materialismo, para aqueles que não creem na existência e continuidade da vida após a morte do corpo físico. Eis o grande objetivo dessa doutrina, codificada hoje com muita clareza para que nós possamos entender e compreender todos os fatos que acontecem conosco como espíritos imortais, bem como com o planeta onde nós nos encontramos habitando agora neste momento. Entre os fenômenos das pancadas, das batidas, encontramos o famoso fenômeno das mesas girantes, quando pessoas se reuniam nos salões de Paris, propriamente dito, para divertirem-se com as danças das mesas. Essas pessoas se colocavam diante das mesas, colocavam as mãos sobre elas e, naturalmente, as mesas se mexiam, se batiam, levantavam e desciam, independente dos seus tamanhos. E as pessoas começaram a ficar admiradas, começaram a fazer perguntas e atrelando as respostas ao sim ou ao não de acordo com a quantidade de pancadas. E perceberam-se que eram inteligências que estavam atuando no processo. Então, nesse processo, nós encontramos em toda a humanidade, bem como também em Paris, na França, já o estudo do magnetismo, a magnetização. Então, nesta época, as experiências com magnetização eram comuns e atraíam o interesse dos homens de ciência, principalmente em Paris. Nós sabemos que no século XIX a ciência estava desabrochando, mas aqueles que tinham interesse estudavam o magnetismo, oriundo do professor Mesmer, que nós todos possuímos uma energia, um fluido vital, um fluido animal, um fluido que faz com que os movimentos possam acontecer. E até então, aqueles que tomavam conhecimento das mesas imaginavam que nada mais, nada menos do que o magnetismo, o ectoplasma das pessoas que estavam em volta da mesa, era possível fazer com que as mesas girassem, se manifestassem, dessem pancadas, levantassem. Então, nenhuma novidade até então. Mas nesse cenário em que as pessoas já estudavam a ciência, nós vamos encontrar o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, um professor cuja experiência em educação foi adquirida no Instituto Pestalozzi, na Suíça. Então, esse professor tem uma capacidade tal, com obras divulgadas da sua própria lavra. Aos 14 anos, foi fazer parte do Instituto de Pestalozzi, que era o instituto que tinha como objetivo o estudo pelo prazer, o estudo pelo amor, a dedicação. E ele abraçava todos os indivíduos, independente do seu
núcleo religioso da sua formação, da sua condição social, para orientar, para fazer com que aquele indivíduo pudesse despertar suas capacidades e colocarem a serviço do bem. Então, esse professor em Paris teve condições de envolver-se com a educação parisiense, trazendo o seu conhecimento para reformular os postulados até então, naquela época, contribuindo assim com a sociedade. Muito conhecido, de uma família nobre, que tinha como processo a educação primordial de seus filhos e encaminhavam para os institutos. O professor Hippolyte nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, filho do senhor Jean-Baptiste Antoine Rivail e dona Jeanne do Ramel. Ele casou-se com a senhora Amélie Gabrielle Boudet, uma professora que muito lhe auxiliava nas suas tarefas dentro da busca do conhecimento científico, do conhecimento do magnetismo, quando lá em Paris ele vai tomar conhecimento também desses movimentos das pancadas, dos rap, das mesas girantes, porque muitos dos seus amigos já estavam vivenciando essa experiência. E o convidava. E ele ficou motivado nesses convites porque as pessoas que o convidavam eram pessoas que tinham uma moral, uma conduta ilibada, que não estavam brincando com as coisas de ordem material ou de ordem do desconhecido. Esse professor iniciou seus estudos em Lyon e completou em Verdun, na Suíça, sob a direção célebre e inesquecível do professor Pestalozzi, o teórico que incorporou o afeto à sala de aula. Imagine aprender pelo afeto, pela vontade de aprender, ser acolhido afetivamente, emocionalmente, para despertar no indivíduo a vontade de aprender. Então não é ao acaso que o professor Hippolyte é encaminhado para o professor Pestalozzi, fazendo parte dessa programação do convite de Jesus do Consolador Prometido. Então ele começa a instruir, começa a educar, para que no futuro ele pudesse utilizar o que aprendeu também nessa busca do conhecimento do Consolador, que estava se estabelecendo na Terra, na época, meados do século XIX, sob a orientação do plano espiritual maior, cumprindo assim com a promessa de Jesus na Terra: eu vos enviarei um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Então, houve um momento da revelação espiritual. O professor Hippolyte vai participar dessas reuniões e, chegando lá, ele observa, leva o método usado por ele como cientista da observação, da experimentação e da conclusão. E ele não sabia que estava se organizando para a codificação dessa doutrina que estava sendo revelada por uma coletividade de seres desencarnados, os espíritos, utilizando assim os médios encarnados na época. Então essa revelação espiritual, quando o espírito diz para ele, nessas comunicações todas que ele observava, e ele via a possibilidade sim do magnetismo estar operando para que aqueles movimentos pudessem acontecer, mas não afirmava e não negava outras possibilidades. Quando em uma dessas comunicações, um dos espíritos chamado Zéfiro dirige-se a ele, dizendo: professor Hippolyte, com licença, gostaria de me apresentar. Chamo-me Zéfiro, mas nós já nos conhecíamos de épocas passadas. Em encarnações passadas, nós éramos sacerdotes druidas nas Galhas Antigas. Onde as Galhas Antigas? O mesmo território da França. E naquela época nós éramos amigos e continuamos assim. Então chamo Zéfiro, me chamo Zéfiro, e naquela época o senhor se chamava Allan Kardec. Então para ele uma surpresa de uma revelação e de um convite, onde esses espíritos diziam: existem possibilidades das notícias que estamos trazendo sobre a vida do plano espiritual e da vida na Terra, de o Senhor ser um organizador desses ensinamentos para que no futuro não estou sozinho, não estamos sozinhos, o Senhor não estará sós. Somos uma pleiade de espíritos, uma equipe
Estamos na Terra com esse objetivo de alertar a humanidade para a vida espiritual além da matéria. E o Senhor pode ser o organizador desses ensinamentos. Agora imaginemos nós participarmos de uma reunião que nós ainda não conhecíamos e ter uma revelação espiritual de um convite, que nós poderemos ser um desses organizadores. Já pensaram? Já imaginaram? Foi o que aconteceu com o professor Hipólito. E ele, no mesmo momento, teve a oportunidade de questionar e dizendo, já que vocês vêm como espíritos trazer essas revelações, e se eu não tiver condições, se eu não desejar fazer esse trabalho, eles disseram, não tem problema, porque é um trabalho de ordem divina. E a hora chegou, porque a humanidade está amadurecendo a tal ponto que as revelações chegam, cada uma no seu momento. A primeira revelação com Moisés, depois vem Jesus trazendo o Evangelho e agora essa doutrina que está sendo começada agora nesse momento, revelando as leis naturais. Existem outras pessoas encarnadas que estarão em condições de fazê-lo, caso o Senhor não deseje. E ele refletiu, sentiu no íntimo da acústica da própria alma que aquele convite era um convite que fazia parte da sua programação reencarnatória e abraçou a proposta. Então, assim como nós, qualquer um de nós, fiquemos atentos quando os espíritos podem nos alertar que temos uma tarefa a cumprir, ou que na acústica do íntimo de nossa consciência percebamos que existe uma tarefa num grupo de trabalho, de estudo e de divulgação para darmos continuidade ao compromisso assumido antes desta encarnação. Graças a Deus, o professor Hipólito abraçou a proposta e começou a trabalhar com esses 3 métodos que são oriundos da ciência da época. Observação. Não vou concluir nada, observar. Depois começou a experimentar para depois concluir. Observar o movimento das mesas, observar as escritas das pessoas que estavam presentes, porque os próprios espíritos disseram, peçam que tome lápis, papel, caneta, que nós vamos escrever. E escreviam impulsionadamente, sem passar pelo crivo da razão, daqueles médios da época, que foram diversos, em toda parte. Jovens, adultos, homens, mulheres, independente. E começou a experimentar. Nas questões, já não pedia que as pessoas falassem, que as pessoas pensassem no que gostaria de perguntar e as respostas vinham por escrito. Ou pelo fonador, o órgão fonador, pela psicofonia daqueles médios espíritos respondendo. E aí ele começa a concluir todo o trabalho de dedicação, de amor e de amparo, porque os espíritos disseram, o Senhor nunca estará sós para realizar essa tarefa divina. Nós estaremos com o Senhor e com todos aqueles que desejem contribuir para essa revelação espiritual, porque a humanidade agora está num patamar que já pode receber esses ensinamentos que foram prometidos lá no passado, com o Mestre Jesus de Nazaré, quando aqui esteve. Então esse é o processo de contribuição dessa doutrina que começa a se ampliar. E diante das revelações do estudo, os espíritos foram orientando para os princípios fundamentais que compõem o espiritismo. Deus, criador e mantenedor da vida, a causa de tudo. E a criação, 2 princípios, o princípio material, fluido cósmico universal, e o princípio espiritual, que daí dá origem ao ser inteligente. A evolução e a comunicabilidade dos espíritos. Então, Deus como criador e mantenedor da vida, que é a primeira das perguntas do Livro dos Espíritos. Porque quando Allan Kardec, após coletar todo o material em todos os locais, onde ele sabia que existiam grupos fazendo essas experiências, ele encaminhava questões. E as respostas vinham diferenciado da língua, da letra com que as pessoas se comunicavam, mas a essência era a mesma. Então, com isso, ele busca ter um controle universal dos ensinamentos dos espíritos, porque não era apenas um, mas uma coletividade. Então, no momento de organizar o Livro dos Espíritos, ele nos conta lá no livro Obras Póstumas, que teve uma grande dúvida.
Por quê? Porque os Espíritos trouxeram ensinamentos sobre tudo. Sobre as leis morais, sobre a vida, sobre a morte. Sobre Deus, sobre reencarnação, sobre obsessão, sobre pensamento, sobre justiça. E ele ficou naquele grande momento, numa dúvida, por onde começo? Então, como os Espíritos já haviam dito a ele, quando necessitar de ajuda, peça ajuda através da oração, que nós estaremos presentes. Então, assim acontece. Ele ora pedindo ajuda a Deus e à equipe espiritual, e ele nos revela que ouviu como na acústica da própria consciência, uma voz no íntimo que lhe dizia assim: a humanidade nesse momento está voltada para o materialismo. A humanidade esqueceu da existência de Deus. Então começa falando para a humanidade sobre Deus. É por isso, meus amigos e companheiras, que a primeira questão do Livro dos Espíritos ele colocou: o que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira ou primária de todas as outras causas. E a primeira parte toda trabalha sobre Deus, sobre os princípios da criação, sobre o início de tudo na Terra e no universo. Então, Deus como Criador, a criação, princípio espiritual, princípio material, a evolução é outro princípio da doutrina, a comunicabilidade dos espíritos, os espíritos se comunicam, nós nos comunicamos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Olha o exemplo de Charles Rosman, é uma comunicação bem rústica, bem rudimentar que estava se dando naquele momento, quando uma pancada era atrelada à letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. Imagine que morosidade até completar uma palavra, uma frase, uma sentença, um texto, um livro. E os processos foram evoluindo, a tal ponto deles mesmos orientarem que as pessoas escrevessem nas pranchetas, porque toda a informação viria mediunicamente. E esses médios, todos os trabalhadores, eram espíritos comprometidos com a equipe do Espírito Verdade prometida por Jesus lá no início. A equipe se dividiu. Parte fica no plano espiritual dos desencarnados e a outra parte vem para o plano espiritual físico dos encarnados, para colocar a mediunidade a serviço e à disposição, para que essa doutrina estivesse conosco hoje, na atualidade, nos esclarecendo sobre nós próprios, sobre os fenômenos naturais que ocorrem diante da vida, como nesse momento, a pandemia que assola o planeta Terra, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos sobre os flagelos destruidores e as suas necessidades. De acordo com o movimento da humanidade, com as nossas ações do passado, nós recebemos as reações que são necessárias para a nossa educação espiritual. Mas os princípios espirituais não param aqui. Fundamentais, o básico. Então, continuando a pluralidade das existências. Eles nos disseram e continuam nos dizendo que as nossas existências são várias. Através de quê? Do processo chamado reencarnação. Reencarnação é processo do plano espiritual dos desencarnados para o plano espiritual dos encarnados. E a pluralidade dos mundos habitados. O universo infinito plenamente ocupado. Todos os mundos são habitados. A ciência espírita já revela. E a ciência dos homens, que também é divina, tem que buscar, através das experiências da tecnologia, para comprovar o que já vem comprovando aí, encontrando água, encontrando oxigênio, encontrando condições de vida. Porque estamos todos em busca dessas comprovações e a ciência existe para isso. O homem não quer ser Deus, é Deus agindo através do homem, para que nós possamos concretizar os nossos ideais. E Jesus, modelo e guia para os espíritos na humanidade. Ele é o modelo e o guia, o Livro dos Espíritos, questão 625. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar quando estava na codificação: qual o espírito mais evoluído que Deus já ofereceu à humanidade
para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então é esse irmão maior que está nos atraindo pelo seu amor para a nossa renovação de atitudes perante a vida. Acompanhando o planeta Terra como nos prometeu, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então os tempos ruins, os tempos de aflições vão passar, porque ele continua conosco. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque os aflitos serão consolados. Quando, mestre? Depois que as aflições passarem. Depois que a dor ser substituída pelo amor, pelo trabalho no bem, pela prática da caridade. Então, as existências nossas são plurais. Nenhum de nós vemos pela unicidade da existência, porque em uma existência só, não teríamos condições de desenvolvermos os potenciais divinos que estão em nós. Deus não nos julga. Deus permite que o livre-arbítrio se desenvolva e nos dá a responsabilidade de assumirmos os nossos compromissos, as nossas ações perante a vida através das reações que nos trazem. Então, não existe o inferno eterno, o sofrimento eterno. Nenhum ser foi criado para o mal, para viver eternamente no sofrimento, porque a reencarnação é a porta da salvação, a porta da possibilidade educativa pela qual todos nós passamos de acordo com as nossas necessidades. E os mundos? Já habitamos mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, hoje está numa escala de provas e expiações. Por isso que nós, da humanidade na Terra, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, encontramos o Conselho dos Espíritos, nos chamando a atenção para essa escola planetária, pelo grande momento intensivo que está passando agora, do mundo íntimo de cada um de nós, de provas e expiações, para sermos espíritos regenerados. Rumo ao mundo de regeneração. Mas não é o planeta por si só que vai ser um mundo de regeneração. É a nossa condição moral, a nossa condição de espíritos que vão nos dizer que mundo nós estamos habitando. E Jesus continua sendo o modelo e o guia da humanidade. Então esses princípios norteiam a doutrina. E a doutrina, onde nós chegarmos, nós vamos encontrar esses princípios. A codificação espírita, trazemos aqui agora, com a síntese de seus conteúdos. Codificação, porque as leis naturais que vivem em toda parte e vivem também no planeta Terra, mantendo o equilíbrio e a harmonia dos seres e dos mundos, foram reveladas para nós. Eles não criaram espírito, não criaram reencarnação, não criaram justiça, não criaram tudo isso fazendo parte. Foi codificada, porque trouxeram e Allan Kardec deu um código de entendimento para que as obras pudessem ser trazidas para o nosso conhecimento. Começando por onde? O Livro dos Espíritos. É o carro-chefe, é a base. Porque todas as outras obras são oriundas do Livro dos Espíritos, porque ele é dividido em partes. Contendo os princípios doutrinários, é o marco inicial da codificação espírita. Com o didático método de entrevistas, Kardec submeteu 1019 questões, obtendo dos espíritos, através de diversos médiuns, claras e elucidativas respostas atualizadas até os nossos dias. Então, o método que ele utilizou é um método pedagógico, um método didático, que ele conhecia muito bem. Ele utiliza perguntas e respostas pela praticidade. Com um médio só? Não, com vários. Somente em Paris, na França? Não. Em várias partes. Em todos os locais onde existiam grupos, médios, estudando, se comunicando com os espíritos, ele enviava questões, as mesmas, para ter um controle, que as respostas eram verdadeiras. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, eram apenas 501 questões, imagine. Depois ele reviu todo o processo, juntamente com o apoio da equipe espiritual, dos médios que trabalhavam com ele, e lança uma segunda edição,
que é atual, 1019 questões. Algumas obras trazem 1018 porque houve uma falha na impressão, mas hoje já chegaram-se a um acordo que realmente são 1019 questões e vai muito mais, porque algumas delas têm subdivisões, com itens A, B e C tratando do mesmo tema. Então, a obra fundamental da doutrina por onde nós começamos a estudar Espiritismo, o Livro dos Espíritos. É uma obra dividida em 4 partes, abrangendo os temas fundamentais da nossa vida. Ou seja, 1857, século XIX, do que a humanidade já pode tomar conhecimento, aprofundando seus estudos para entender, compreender e aplicar essa revelação que nos chega. Nos dias de hoje, quase 164 anos depois, outras revelações vieram, porque nós, espíritos, já estamos muito mais maduros do que naquela época. Então é assim que a lei divina chega a nós da humanidade, em períodos, em épocas, de acordo com quê? Com o nosso desenvolvimento espiritual. Possivelmente, após esse momento, outros virão de acordo com as nossas necessidades. Primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. Trata de quê? De Deus, do universo, da criação e do princípio vital. Como falei, a única pergunta que todos nós sabemos de cor. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E olha como ele perguntou, ele não perguntou quem é Deus, porque Deus não é personalidade, Deus não é espírito, Deus é causa. A causa primeira de tudo que existe. Por que o planeta existe? Por que o universo existe? Por que nós existimos? Por que o reino animal existe, o reino mineral, o reino vegetal, o reino nominal? E nós vamos atingir o reino angelical, oriundo de Deus, a causa. Somos espíritos imortais para vivermos na eternidade. Jamais desapareceremos do universo, que é criação também do divino. Segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo dos espíritos. Fala sobre a imortalidade da alma, da natureza nossa de espíritos e nossas relações com o homem enquanto encarnado e a reencarnação. Imortalidade. Por que somos imortais? Não é porque não morremos, não. O corpo morre e nós continuamos. Porque a nossa constituição de espírito, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, emoção, razão, sentimento e outras potencialidades que são atributos espirituais são oriundos de Deus. E esses atributos não desaparecerão jamais. Por isso o espírito é imortal. Vivemos antes, durante e depois do corpo físico. Já existíamos no plano espiritual. Criação divina. Viemos, através do processo da reencarnação, viver em várias experiências humanas. Para quê? Para aprimorarmos o nós espírito. Somos seres espirituais em experiências humanas. Como diz o filósofo Teilhard de Chardin, jesuíta, francês, e a doutrina abraça judiciosamente esse conceito. Nós não somos espíritos de vez em quando, nós somos espíritos sempre, desde o momento da criação até a perfeição espiritual. E as relações, tudo isso estudado no Livro dos Espíritos. Que mais? Terceira parte. As leis morais. É daí que vem o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo Jesus considerado o modelo da perfeição moral para a humanidade. Todos os outros seres que vieram à Terra, que estão chegando como missionários, fazem parte da equipe espiritual de Jesus. Todos os que passaram em épocas outras, em momentos outros junto à humanidade, cada religião que convive no seio da humanidade, trazendo as revelações, o aprimoramento, todas têm objetivo e estão vinculados a ele, o mestre, modelo e guia da humanidade. Então, as leis morais, a lei natural, dizem eles a Kardec e para nós, é a única necessária para a nossa felicidade. Não somos felizes quando dela nós nos afastamos.
pelos atos, pelos pensamentos, pelas atitudes. Então, a terceira parte deu origem ao chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta parte, esperanças e consolações, com análise das penas e gozos terrestres e futuros. A cada um é dado segundo suas obras. O que nos espera depois de desencarnados? Depende. O que estamos fazendo aqui agora enquanto encarnados? Penas, gozos terrestres e gozos futuros. Tanto o indivíduo quando encarna traz sua bagagem espiritual para se depurar nas expiações e nas provas, como também trazemos potenciais já desenvolvidos. O bem, o amor, a bondade e a vida nos presenteia com tudo que nós precisamos para evoluir. Tanto na ida para o plano espiritual dos desencarnados, quando nós aqui também chegamos. Assim é a vida. Então, a quarta parte do Livro dos Espíritos, e ele finaliza com a conclusão, onde existem 9 capítulos. E esses 9 capítulos trazem considerações de Allan Kardec, trazem considerações dos espíritos codificadores, João Evangelista, o Espírito Amigo, todos aqueles que partilharam, Fenelon, Swedenborg, Paulo, o Apóstolo, vem dar suas conclusões para fechar a obra que Kardec concluiu, mas que não continuou, porque depois ele retorna ao plano espiritual, em 1869, e os espíritos já haviam dito, o senhor não vai concluir o trabalho, mas verá no futuro a propagação dessa doutrina pela Terra. E outros médios vieram para darem o quê? Continuidade, dar esclarecimento. Hoje, atualmente, lembramos do nosso irmão Chico Xavier aqui no Brasil, um arauto de Cristo, que dedica sua mediunidade para consolidar os ensinamentos espirituais. Então é o Espiritismo, meus irmãos e amigos, essa doutrina que nos chega para a nossa vida. Outra obra, Livro dos Médios, lançada em 1861. Qual o objetivo do Livro dos Médios? A parte experimental. As relações dos espíritos através da mediunidade. É um roteiro para médios e dirigentes das reuniões mediúnicas. Todos aqueles que estão trabalhando nesse potencial que é a mediunidade precisam conhecer a obra, o Livro dos Médios. E a partir daí outras obras que vieram atreladas ao Livro dos Médios. E todo que deseja conhecer a doutrina, lógico, temos que estudar a codificação como um todo. Por isso que em todas as casas espíritas existem grupos de estudos, palestras, seminários, reuniões doutrinárias. As reuniões doutrinárias são o corpo espiritual de uma casa espírita, que é a divulgação para todos aqueles que desejam conhecer a doutrina e que para lá se dirigem, por livre e espontânea vontade, pelo saber, pelo querer conhecer, ou por alguma necessidade de tratamento, de atendimento, mas precisamos ser esclarecidos primeiro, que o primeiro medicamento, o primeiro tratamento espiritual para conosco é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do nosso Mestre Jesus. E a verdade são os esclarecimentos que nos chegam ao longo dos tempos, não é isso? Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, onde Kardec submete para trazer as explicações máximas morais de Jesus, convidando-nos a vivenciá-las no nosso dia a dia, expondo a razão e ao sentimento. A parte moral dos ensinamentos de Jesus. Ele teve a oportunidade de também perguntar para os espíritos qual seria a nova moral ensinada por essa revelação, por essa doutrina. E eles disseram, moral nova nenhuma. Estamos atrelados a uma promessa de Jesus, feita há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, o Consolador prometido. Então, a moral ensinada pela doutrina é a moral cristã. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E muitos que estão fora não sabem disso, mas está atrelado a Jesus de Nazaré, o nosso irmão modelo e guia, e ele precisava trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos esclarecer sobre as parábolas,
sobre os fenômenos que Jesus praticava, que ainda nós não conhecíamos. E tomamos como milagre. Mas ele sabia operar e sabe, como espírito evoluído, mais evoluído na Terra, irmão nosso, o potencial de manipular os fluidos em benefícios da humanidade. Então, eis o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as máximas morais do Cristo Jesus, e para isso convidando se nós possamos vivenciá-la no nível que nós nos encontramos, de acordo com a nossa compreensão, porque é através da vivência que nós estamos evoluindo para o bem e para o aperfeiçoamento espiritual. O Céu e o Inferno, outra obra lançada em 1865, também conhecida como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Fundamental nessa obra é esclarecer sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, sobre limbo, sobre sofrimento eterno, onde os Espíritos vêm nos esclarecer que céu e inferno não são localizados, são estados de consciência do Espírito. Aqueles que praticam o bem, pelo bem, com o bem e para o bem, estão no céu, no paraíso, em qualquer lugar que ele esteja encarnado. É lógico que assim seja. E aqueles que ainda praticam o chamado mal, que é o afastamento da lei do bem, eles estão no inferno íntimo, com as consciências presas a todo o mal que praticou. Mas isso não é para sempre, porque Deus nos perdoa sempre. No Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai, perdoai as nossas ofensas. Ele nos perdoa sempre e nos dá oportunidades encarnatórias para vivenciarmos, para depurarmos, para expiar as faltas cometidas perante a lei, agredindo a nós próprios enquanto espírito no processo da evolução. Então, céu e inferno, o mesmo indivíduo pode estar no céu, quando nós encontramos com ele, está tudo bem, família, saúde, emprego, moradia, está ótimo, eu estou no paraíso, eu estou bem. Podemos encontrar anos depois numa situação tal que o indivíduo se considere no inferno, olha aí. O mesmo indivíduo se considerando em locais diferenciados no íntimo. Então nós já sabemos que são condições íntimas de cada indivíduo e não existe o sofrimento eterno. Desde que o espírito se arrependa, deseje recomeçar, não ter esse pai encarnado ou mãe que não dê a chance ao filho para recomeçar. Quanto mais o Pai nosso que está nos céus, que Jesus nos fala que é puro amor, bondade, justiça e misericórdia. A Gênese, lançada em 1868. De que fala a Gênese? Fala da criação da humanidade, corpórea e espiritual. Tem a Gênese material e a Gênese espiritual. E do mundo material. A revelação espírita lança intensa luz sobre essa grande questão. Fala sobre os milagres e as profecias no sentido amplo e em particular no Evangelho. Como Jesus acalmou as tempestades no barco. Como Jesus auxiliou Lázaro voltar à vida do corpo. Porque o corpo não tinha morrido. Lázaro teve um ataque profundo que o espírito não conseguia voltar, embora ligado ainda espiritualmente ao corpo material, por si só não conseguia. Então lembramos de Marta e Maria, que envia o convite chorosa. Jesus não estava em Betânia, estava em outra localidade. Diz ao mestre que o amigo dele, Lázaro, já foi sepultado há dias. E quando Jesus recebe o comunicado, ele diz: vai, diz a Marta e Maria, que o sono de Lázaro não é sono de morte. E eu estarei com eles em breve. Dias depois, Jesus retorna a Betânia, e elas chorosas, lastimando: ó mestre, é tarde. Já fazem dias que Lázaro foi sepultado. Mas naquela época o sepultamento era diferenciado. Não se colocavam como se colocam hoje os corpos sobre a terra, mas sobre uma pedra enrolada em gases, tipo um material, como se fosse gases, numa caverna, e essa caverna tinha a porta fechada. E o mestre vai até lá, vamos, e todos foram para ver esse fenômeno, o que é que ia acontecer. Os fariseus foram para ver a derrota do Cristo de Nazaré. Só que eles não se davam conta que mestre é mestre. Jesus jamais assumiria
uma missão planetária imensa, se não tivesse capacidade para tal, enviado do Pai Celestial. Então ele busca o concurso dos amigos, tirai a pedra, a primeira palavra de ordem. Eles tiraram a pedra, o mau cheiro exalava, porque outros já tinham sido sepultados. Desenfaixai-o. E eles entraram, desenfaixaram o corpo, e ele chama Lázaro, vem para fora. Vem das sombras para a luz. E Lázaro toma consciência, retorna ao corpo, que ainda não havia perdido a vitalidade. Porque se o corpo tivesse morrido, perdido o fluido vital, Jesus não veio derrogar a lei. Nem ele não faria Lázaro retornar espírito, porque espírito não habita corpo sem vida. E Lázaro chega e todos ficam inusitados com o fenômeno que entrou para o Evangelho como milagre da ressurreição. Mas milagre porque nós não conhecíamos como o Mestre operava. Como o Mestre opera. E até hoje ele continua operando, nos convidando a sair das sombras para a luz. Então esse é um dos casos que a Gênese vem nos esclarecer para que nós continuemos com esse consolo da vida que é a doutrina dos Espíritos. Trouxe aqui também, amigos e amigas, obras relacionadas com a codificação espírita. Então, na codificação, o Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese e Céu e Inferno. Kardec não teve tempo de concluir uma obra que ele estava escrevendo, porque um aneurisma se rompeu e o corpo perde a vitalidade e ele retorna ao plano espiritual dos desencarnados. E o material ficou lá todo guardado. No futuro, seus amigos e suas esposas, sua esposa, melhor dizendo, Dona Amélie Gabriele Boudet, juntamente com os membros da Sociedade de Estudos Parisienses, reúne esse material e lança uma obra em homenagem a ele, o grande codificador da doutrina, o patrono desse trabalho. Então aqui nós temos uma obra chamada O Principiante Espírita, que contém a biografia de Allan Kardec, a introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações espíritas e o resumo da doutrina espírita. O Principiante Espírita, para aqueles que queiram ler junto com a obra O Livro dos Espíritos, essa obra que ele coloca para que aqueles que quisessem começar estudando a doutrina pudessem compreender melhor. Então, de certa forma, fazendo parte da extensão do conhecimento da codificação. Aqui nós temos o que resume os meios para as respostas a primeiras objeções. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Ele escreve, dando respostas às objeções que não deixaram de lhe fazer, lógico. Encontramos reunidos em um quadro restrito e sob um mesmo exame, os princípios que eles não devem jamais perder de vista. São os princípios doutrinários também que são trazidos nessa obra, o que é Espiritismo, que é o tema dessa nossa palestra, dessa nossa doutrinária. O Espiritismo em sua mais simples expressão e resumo da lei dos fenômenos espíritas. Então, como ocorrem os fenômenos espíritas? Tem uma lei que faz com que isso ocorra, porque os espíritos operam, tanto na matéria como fora dela. Então, nós não agimos somente quando estamos encarnados, não. Agimos também quando estamos desencarnados. Então, é outra obra que faz parte do processo, que precisa ser lida, estudada, formar-se um grupo de estudos para estudar o que é Espiritismo, principalmente para os grupos que estão iniciando e para todos nós, né? Que nunca será demais estudarmos para esclarecer a nós próprios, a nossa consciência, e termos condições de esclarecer outros que nos procuram também. Então, quando lemos em determinados tempos, pensamos que estamos lendo coisas diferentes, porque estamos maturando aquele conhecimento, estamos em desenvolvimento, mostrando que tivemos outra percepção do estudo feito no passado. A vida é assim. Então, nós continuamos nesse processo sempre. Obras póstumas. É esse livro aqui que eu me referia
Trata-se de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Dona Amélie Gabrielle Boudet, que foi uma valorosa esposa, uma valorosa mulher, uma valorosa professora, que lhe deu todo o suporte para que ele pudesse realizar sua tarefa e sua missão. O acompanhava, e nós vimos no filme Allan Kardec como esse espírito trabalhou para que ele pudesse concluir. Então, reúne o material que ficou pronto, leva para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da Terra, porque as pessoas já passaram a querer conhecer a doutrina e era necessário ter um local apropriado para esses estudos. Então, é daí da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que existem todas as outras instituições espíritas. O GELAC nasceu também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com compromissos assumidos na rocha da espiritualidade maior, sob a supervisão de Jesus e a equipe espiritual que dirige o GELAC a nível espiritual. Então, casa física, local físico, todos nós precisamos para nos abrigarmos das intempéries, realizarmos nossas tarefas, mas lembremos que a constituição espiritual da instituição existe, que primeiro ela foi criada no plano espiritual dos desencarnados por seres amorosos, que sabiam da necessidade de reunir a cada um de nós em momento próprio para a nossa redenção espiritual. Então, o estudo continua, obras póstumas também fazendo parte desse processo, e Kardec, satisfeito após chegar no plano espiritual, percebendo que os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, as suas experiências estavam sendo lançadas para o estudo necessário perante a vida. Que mais? Os aspectos do Espiritismo. Quais são os aspectos dessa doutrina que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo e buscando vivenciá-los? Então, tem aspectos necessários que nós precisamos conhecer, porque é um tripé que faz parte dessa codificação espírita, o aspecto filosófico. Como filosofia, o Espiritismo responde questões básicas do conhecimento humano. Estuda as origens do homem, de onde ele surgiu, para onde ele vai e quem é ele. De onde vim primeiro? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que é que estou fazendo na Terra, no mundo de provas e expiações? E o que preciso fazer para melhorar o meu mundo íntimo, contribuindo assim para a melhoria do planeta Terra? Filosofia. A filosofia pergunta, que a filosofia ama o conhecimento, a sabedoria, o amor. Então a pergunta, a resposta do Livro dos Espíritos sobre Deus é causa primeira de todas as causas. Resposta filosófica. Depois a ciência vem para comprovar que não há efeito sem causa. Kardec pergunta, como termos prova da existência divina? E eles respondem, nas vossas ciências existe um postulado que diz que não há efeito sem causa. Observai os efeitos. Observai a Terra, os astros, a harmonia, o Sol, o movimento do dia e da noite, da rotação, da translação. São efeitos. Qual a causa? Deus. A causa eterna e imutável. Após esse processo, nós buscamos aqui agora o próximo passo, que é o próximo princípio. Vejamos aqui, filosofia, e depois da filosofia o aspecto científico. Porque como ciência, tendo método e objeto próprios, utiliza-se da observação e experimentação, provando a existência, a sobrevivência e a imortalidade do espírito. Por que esse veio científico? Porque na época era muito comum, as pessoas pautavam seus princípios, queriam prova pela ciência. Como Kardec já estudava o mesmerismo, a magnetização, tinha um veio, uma visão científica,
quando ele chega diante dos fenômenos das mesas girantes, dos rap, das pancadas, ele começa a observar. Observa, experimenta para depois concluir. O cientista não nega nada sem ter prova, também não afirma. Ele vai sondar, vai observar, vai estudar. Não crê simplesmente por crer, porque alguém lhe disse. Já diz lá nessa época que a fé cega é uma fé morta que não produz. Então fiquemos atentos ao bom senso de Kardec na codificação espírita. Então por isso o aspecto científico, experimentação, até hoje. O laboratório mediúnico de uma casa espírita é um experimento, onde o indivíduo começa a fazer um curso de mediunidade porque tem alguns indícios, começa a se perceber, começa a desenvolver, começa a educar-se. E com o tempo, um médio educado analisa suas próprias potencialidades. Então foi um laboratório que ele vivenciou e experimenta. E a imortalidade, porque nós trazemos conhecimentos que não foram adquiridos agora, neste momento, nesta encarnação. E o aspecto religioso. De que forma, como religião, ele busca manter integrado o ser humano ao Criador. Através de quê? Da compreensão e vivência de suas leis. Não com o objetivo de religar, porque o Espírito jamais se desligará do Criador. O Criador jamais se desligará da criatura. Então, manter essa ligação consciente da existência do divino em nós, através da compreensão. Através da obediência e da resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. A obediência nos diz que existem leis que regem o universo e que nos regem. Existem causas para que a pandemia esteja assolando o planeta neste momento. Tomemos cuidado, nos preservemos. Tomemos os cuidados necessários que os órgãos da saúde têm nos orientado. Então isso é obediência, sabendo que tem uma lei operando. E a resignação é uma força ativa, não é uma força passiva, que deixa-nos de braços cruzados para que as coisas possam acontecer. Vamos nos modificar sem revolta no íntimo, porque não adianta estarmos indo de encontro a algo que nós desconhecemos. O vírus está operando. Como sabemos disso? Os efeitos são os corpos que estão sendo aniquilados e os espíritos que estão retornando ao plano espiritual. Mas a doutrina nos diz que esses seres, sejam amigos, parentes, conhecidos, afetos, desafetos, que estão retornando, são espíritos imortais. Estão sendo recebidos por Jesus e sua equipe no plano espiritual. Então isso é compreensão das leis ao qual nós nos submetemos, porque a revolta pode deixar o fardo da experiência cair. E Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Já nos dizem todos os dias os mentores espirituais. Então, aspecto filosófico, científico e religioso é o tripé que compõe a doutrina dos espíritos, e não adianta nós querermos ir apenas por uma via, porque a doutrina fica capenga. Nos afeiçoamos, lógico, a determinados ramos, mas a casa espírita precisamos ter unidade doutrinária no científico, filosófico, religioso, moral, artístico, porque a doutrina é única. Define o codificador Allan Kardec o que é o Espiritismo, que é a proposta da nossa doutrinária. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste em quê? Nas relações que estabelecemos com os espíritos desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então está aí o conceito, a definição de Espiritismo segundo Kardec. Por quê? Não teriam resultados positivos se os espíritos viessem comunicar-se conosco e essa comunicação não tivesse consequências morais, consequências de mudanças.
Porque não vieram para brincar, vieram para nos alertar, para nos despertar, para a nossa própria condição, nosso autoconhecimento de espíritos que nós somos e dos potenciais que nós dispomos a serviço da vida, porque é o reino de Deus que está em nós, como afirma o nosso irmão e mestre Jesus de Nazaré. Então, a definição do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma síntese do pensamento da humanidade, é fruto do trabalho dos espíritos e progride com a evolução da própria humanidade. Não é ideia de um só homem, nem de um grupo. É mais do que um fenômeno cultural, pois nasce como todo saber da evolução da humanidade. Daí, é uma síntese do pensamento da humanidade naquela época. Então está avançando, o Espiritismo não é uma doutrina fechada. Ela está aberta a acompanhar a ciência, as descobertas, a tecnologia, para que nós possamos avançar como espírito, iluminar as outras ciências que se encontram na Terra, porque faz parte do movimento social, faz parte da nossa evolução espiritual. É um fenômeno cultural como todos os outros fenômenos que já passaram pela Terra, de acordo com a nossa maturidade espiritual, com o nosso conhecimento, com o nosso momento de esclarecimento para a vida, fazendo parte da evolução da humanidade. Então está avançando, vamos avançar. Com o tempo, outros conhecimentos virão, porque não está estanque, não está fechado. Não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. E a caridade pode ser praticada por qualquer indivíduo, qualquer pessoa, esteja ligado ou não a credos religiosos, a filosofia, a religião, a vida. Mas no íntimo, o indivíduo pode até não crer, mas pratica a caridade para consigo, para com o outro, para com Deus. E ele está fazendo sua caminhada espiritual também, aperfeiçoando-se para a vida. De modo que o Espiritismo é uma nova era para a humanidade. Então, a partir do momento em que a doutrina chegou à Terra codificada, a humanidade na Terra passou a vivenciar novas experiências. E quantos adeptos aderiram na época, em todas as épocas, estão aderindo agora, buscando esclarecimento para sermos adeptos esclarecidos diante da vida, sem dogmas, mas vivenciando claramente, experimentando claramente os princípios que a doutrina nos traz. Então é isso, companheiros e companheiras, todos aqueles que assistem a essa doutrina e a essa doutrinária que nos foi convidado pela nossa irmã Lon, a quem agradeço, a todos do GELAC, na pessoa de Lon e de todos os outros trabalhadores e trabalhadoras, para as nossas reflexões. Rogando ao Mestre de Nazaré, sempre, 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 que nos auxilie no fortalecimento das nossas capacidades, das nossas potencialidades, para que possamos servir a causa do bem, a causa da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Fiquemos em paz, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde em todos os momentos da nossa vida. O Livro dos Espíritos, agora, em 18 de abril, completando 164 anos de luz, de esclarecimento, firme e forte na sua proposta de educador espiritual. Paz, bênçãos de luzes e paz para toda a humanidade, em nome do nosso Mestre amado Jesus de Nazaré, que fortaleça as equipes espirituais trabalhadoras do bem da tua seara e todos os trabalhadores vinculados ao GELAC, encarnados e desencarnados, para que em breve possamos estar todos reunidos em pensamento e fisicamente, dando continuidade à obra que nos foi confiada. Paz em Jesus.